Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. No vídeo anterior a gente conversou um pouquinho sobre as insulinas rápidas, que são as insulinas que a gente usa para controlar as elevações de glicemia induzida pela alimentação. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre as insulinas basais, que são as insulinas que a gente usa para fazer um lastro, controlar a glicose basal, principalmente durante o período noturno, que é o período em que ocorre o processo de gliconeogênese, que o nosso fígado libera glicose na corrente sanguínea, tá? A gente tem disponíveis diversas opções que elas são um pouco diferentes umas das outras, tá? Então, assim, ó, diferentemente do grupo ali das insulinas rápidas, que a troca entre uma e outra às vezes é só questão de preferência, nesse grupo das insulinas basais, além da preferência, tem ajustes de dose. Então vou começar das mais antigas e mais simples até as mais modernas, tá? Então a primeira opção que a gente tem é a insulina NPH. A insulina NPH, ela é muito parecida com a insulina regular, a insulina humana, aquela que eu expliquei no vídeo lá das insulinas de ação rápida, só que dentro dessa insulina existe uma substância chamada protamina e o zinco. A protamina e o zinco fazem com que essa insulina seja absorvida de uma forma mais lenta do tecido subcutâneo. Então, essa ação mais lenta faz com que ela tenha uma subida dos níveis de uma forma mais devagar e uma queda de forma mais devagar, ou seja, né, a gente aplica ela vai ter uma duração do efeito maior. Essa duração do efeito pode durar de 12 a 18 horas, o pico do efeito fica em torno de 6 horas, né, e o início da ação começa a partir de 1 a 2 horas da aplicação. Esse tipo de insulina basal, na maioria das vezes, precisa ser feita de 2 a 3 vezes ao dia, tá? Por que a gente tem que fazer dessa forma? Porque se tu aplica ela em uma dose única, tu vai ter um pico de ação, né? E não vai conseguir cobrir as 24 horas. Então o que a gente faz? Ao invés de ter um pico grande e ficar faltando um pedaço do dia, a gente faz 3 picos pequenos que se sobrepõem, e assim diminui o risco de hipoglicemia do paciente, tá? Mas fica com aquele inconveniente de um maior número de picadas. Saindo da insulina NPH, a gente tem a insulina Detemir, que é uma insulina análoga, então é parecida com a insulina humana, mas é feita uma modificação na molécula. Essa insulina ela consegue se ligar à albumina do sangue, tá? E isso faz com que ela também seja liberada de uma forma mais lenta. A insulina Detemir é uma insulina que tem uma duração em torno de 12 horas, precisa ser aplicada 2 vezes ao dia, mas uma vantagem dela comparado com a NPH é que ela não tem picos, tá? Depois da Detemir, a gente entra na insulina glargina, e na insulina glargina a gente tem 2 apresentações dela. Uma em que é 100 unidades por ml e a outra que é 300 unidades por ml. As duas se usa da mesma forma. Uma vez ao dia, né, porque ela é uma insulina que tem duração do efeito em torno de 24 horas. A diferença é que a insulina glargina U300 ela tem um pico muito menor, tem uma oscilação na corrente sanguínea muito menor do que a U100, tá? Então, alguns pacientes com alto risco de hipoglicemia, eles podem se beneficiar dessa insulina glargina U300. E por fim, a gente tem a insulina Degludec, tá? que é a insulina mais nova de todas essas opções. E essa insulina ela tem uma duração de efeito que pode chegar até 48 horas. Inicialmente se acreditava que seria uma opção aplicar dia sim, dia não, né? Mas depois os estudos mostraram que isso aí não era muito conveniente, não trazia grandes benefícios. Então o grande barato, entre aspas, desse tipo de insulina é que a gente consegue oferecer uma flexibilidade de horário de aplicação para o paciente. Então ele não precisa aplicar todos os dias no mesmo horário essa insulina. Ele, por exemplo, durante a semana o paciente tem o hábito de aplicar a insulina às 8 da manhã. No final da semana
está com vontade de dormir até mais tarde, até 8, 10 horas, se o médico endocrinologista dele considerar isso apropriado, não tiver problema algum, dá para atrasar um pouco a dosagem sem prejuízo nenhum para o controle glicêmico, tá? Essas insulinas, como eu estava explicando, elas não são intercambiáveis, assim, a gente pode, apesar de servirem para apesar da indicação delas ser para a mesma coisa, para fazer o controle da glicemia basal, elas não são intercambiáveis de uma forma simples, né? Ou seja, um paciente que está usando uma dose X da insulina NPH, às vezes ele vai ter que usar uma dose Y da insulina glargina. Então, sempre quando vai fazer a troca, precisa ser feito alguns ajustes, tá certo? Então, diferente dos análogos de ação rápida lá, a troca desse tipo de insulina nunca deve ser feita por conta própria, sempre precisa ser feita com acompanhamento médico, com indicação do endocrinologista. Certo, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, pode curtir, pode compartilhar para que chegue ao maior número de pessoas, né? Também convido vocês a curtir e seguir o canal ali, clicarem no sininho e até uma próxima. Um abraço!